Estamos aqui novamente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as imaginações, as expectativas de jovens quando pensam em casar. Nossa, Quanta fantasia a gente, quando é jovem, coloca na sua cabeça, né? A gente lê, eu lia bastante, né? Então juntava isso com fantasia. Até bom dia. porque, bom dia, até porque eu fantasiava também, né, imaginava, né, que um relacionamento de casal podia ser uma coisa assim muito bonita, mesmo ao longo dos anos, né, mesmo sendo duas pessoas diferentes, né, desde que a Pois é. gente se comprometesse em olhar para o outro, né. Isso eu tinha já desde quando eu era bem jovem. Provavelmente porque eu lia bastante sobre é, é, essas coisas, assim, de um modo menos aprofundado, né? Não era um conhecimento aprofundado. Tinha muita ignorância também, porque naquelas coisas que eu lia naquela Bom dia. época eram pequenos textos escritos por, não sei se eram terapeutas, se eram psicólogos ou pessoas assim, né, que escreviam em revistas para jovens, né? E eu também já tinha tido aula no meu colégio, onde eu tinha estudado, estava estudando ainda, na verdade. Se falava também dessas coisas, né? Aquele meu colégio interno onde eu estudei era bastante profundo, a parte humana ali. Então a gente aprendia muita coisa também que não era só de ensino de matérias tradicionais. E então eu pensava que nós podíamos, quando nós já estávamos namorando, né, e um pouquinho mais sério já, quando ele veio me visitar pela primeira vez na escola, né, então eu já imaginava que estava indo para um caminho mais sério, né, que nós íamos continuar em frente até o casamento. Pelo menos era o que os dois até falavam e queriam, né? E então eu sempre conversava com o Sidney, né? Colocava meus entendimentos de como é um relacionamento de casal e coisa e tal. E, e ele concordava, né? Achava isso que era assim mesmo, né? Eu achava tudo lindo, né? Tudo lindo, né? Nossa, perfeito, né? Mas como que isso vai ser feito? Como que isso vai ser realizado? Eu ficava me imaginando como é que isso vai ser feito. Como é que vocês vão fazer isso, né? É. E aí, para mim, como nós conversávamos e eu expunha do meu jeito, de como eu entendia, e eu achava que ele estava entendendo o que eu estava querendo realmente colocar, né? Naquela época, deixa eu falar, naquela época, ou em grande parte da minha vida, eu sempre confiei bastante no instinto, ou no sexto sentido, não sei como é que se chama isso, né? Nas percepções, a palavra Na correta. intuição, sei lá. Na intuição ou nas percepções femininas, né? Eu achava que, naquela época eu já achava assim, as mulheres é que dirigem o mundo. Elas têm a imaginação, elas têm as perspectivas, as percepções, né? E a partir disso, o mundo é o que é, o mundo se torna como nós somos, nós temos ele aqui, não por causa da mentalidade lógica e 2 mais 2 do homem, e sim graças à imaginação e a expectativa, as Sensibilidade, sensibilidade, percepção. as percepções, como é que eu vou dizer, eu não queria, eu não queria falar fantasias da mulher, não. As, a mulher tinha mais imaginação do que um homem para tornar o mundo um mundo melhor, entende? E naquela época eu acreditava nisso. Ainda hoje acredito nisso. É isso, graças a isso, né? É que o mundo é um mundo A melhor. palavra talvez não seja imaginação, e sim um olhar, né? Um É, olhar interno, que vem de dentro, né? sim, é. Não sei. Pois é, então, nesse sentido, então, parecia que nós estávamos falando a mesma língua, né? Mas depois, quando foi para a prática, as coisas não eram bem assim. Porque daí não basta a gente só pensar sobre isso, a gente tem que saber se relacionar com isso que a gente pensa.
colocar em prática, né? E quando chegou aos poucos a vida a dois, né? E eu comecei a perceber que eu tinha botado uma expectativa alta demais, né? E as coisas não saíram logo de saída assim, desse jeito. A gente se amava, a gente era apaixonado um pelo outro, né? Mas na prática as coisas não estavam funcionando tão assim. No primeiro ano, assim, a gente, por exemplo, no meu entendimento, Bom dia. no meu entendimento, a gente todos os dias, isso era uma prática que eu tinha, né? Todos os dias, no final do dia, quando a gente ia dormir, antes de dormir, a gente deveria fazer uma revisão do dia, repassar mentalmente tudo que a gente fez, que foi bom, e também aquilo que não foi bom. E aí a gente deveria, quando eu era sozinha só, né? Eu conversava com Deus. Né? Para mim, Deus era o meu amigo, né? Então eu repassava tudo o que eu tinha feito durante o dia para verificar o que eu fiz de bom e o que não foi tão bom assim e que eu deveria corrigir. E aí, em orações, eu pedia discernimento, sei lá, luz, orientação para Deus, para que Ele me ajudasse a corrigir aquilo que não tinha sido tão bom assim. O que nem tinha sido bom, às vezes eram coisas comportamentos meus que não eram legais e que às vezes deixavam outras pessoas aborrecidas, né? E aí isso eu queria levar para a nossa vida de casado, porque eu achava que isso era possível, né? E que de noite, antes de dormir, a gente conversasse, um falasse para o outro aquilo que foi legal, né? Mas também acertasse aquilo que não foi tão legal assim, que aborreceu, que chateou, né? E nos primeiros meses de casado nós fazíamos isso, né? Mas eu não sei, alguma coisa começou a acontecer, no caso, principalmente dentro do Sidney, né? Que ele se sentia atacado com isso, né? E aí, então, eu tinha que reduzir essa minha vontade de poder falar também daquilo que não estava bom, né? E isso, no início não me dei conta, né? Mas depois do terceiro, quarto ano, de alguma maneira, na nossa escola, o professor, nós aprendemos, e aí a clareza que veio para mim, acho que para o Sidney também começou a ouvir, né? Uma espécie de empilhamento emocional, que o professor denomina assim, né? Mas era tudo inconsciente. Era tudo inconsciente. Não sabia nada, não sabia sobre isso. Ia levando, ia tentando buscar soluções e coisa e tal, de um jeito que não fosse me ferir tanto e nem a ele, né? E a gente foi indo, sempre dava-se alguns passinhos para frente, né? Mas tinha muitos passinhos mais para trás do que para frente. E em alguns momentos, né? Nós fomos bem, né? Aí então surgiu, e aí uma coisa que eu comecei acho que não sei se era, me sentir um pouco, como é que eu vou dizer, encaixotada, de alguma maneira. Eu não sabia nem o que exatamente eu sentia, né? Mas eu sentia que faltava algo, né? E foi interessante, e aí veio de novo aquilo que eu falei num dos nossos vídeos, né? Aquele dia que choveu, acho que eu falei sobre isso, que surgem oportunidades na vida para a gente poder pensar, repensar, melhorar o nosso crescer, ver uma outra perspectiva, de uma outra perspectiva. Surgem momentos importantes na nossa vida e se a gente estiver ligado de oportunidades para melhoria, para crescimento, para inserção de algo. No caso, no relacionamento de casal estava faltando algo. Eu sentia também que faltava, mas não sabia qual seria, o que deveria acontecer, né? Porque para mim, a nossa intimidade não estava mais do mesmo jeito como e isso era só do quarto para o quinto ano, né? Então eu achava que tinha que haver um aprofundamento, uma proximidade maior, ou coisa assim. E aí surgiu esse convite, essa oportunidade de eu ir fazer o aperfeiçoamento na Alemanha, na minha vida profissional. Como isso, quando eu fazia faculdade, isso tinha sido uma coisa que foi colocada e que em algum momento da nossa vida esse convite viria, né? Então,
E ele para mim chegou no momento oportuno. Justamente quando algo novo tinha que acontecer. E esse de certa forma, então foi um teste assim, talvez de fogo. Não sei se tanto para os dois, mas para o Sidney foi um teste maior, foi uma experiência assim bastante marcante para ele, né? Porque aí nós vimos que não sabíamos o que ia acontecer depois desse ano. Eram 13 meses de afastamento e por questões financeiras ele não poderia ir comigo nem se quiser me visitar lá. Não tinha de onde tirar esse dinheiro. Eu não receberia da bolsa que me dariam para fazer esse processamento, não sairia esse dinheiro e não tinha para quem pedir também. Então ele ficou e eu fui. Para mim foi uma experiência muito valiosa, porque eu, né, nesse ano, então eu pude me conhecer melhor, aprendi mais coisas. Para mim, quando eu voltei depois, quando nós nos juntamos de novo, né, realmente trouxe bastante mais proximidade, né? Trouxe bastante. Parecia de novo que nós estávamos começando de novo, né? É. E eu tinha daí uma outra. Foi um outro estilo de vida. É Tudo diferente. É tudo diferente, foi um novo início para nós. Além de ser como era no início, né? Quando nós nos apaixonamos, também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Também eu tinha mais experiência daí e mais experiência prática, né? E uma visão maior. Inclusive porque vivi em culturas, eu digo culturas porque na universidade onde eu fiz o curso, havia pessoas do mundo inteiro, do Oriente, do Ocidente, da América do Sul. Então, e essas pessoas levam as suas culturas ali, e eu me relacionava com essas pessoas todas na universidade, todos adultos, claro. E então eu aprendi muita coisa, realmente aprendi muita coisa. Para mim foi um ano de expansão e de crescimento. E isso depois, com o passar do tempo, também trouxe um certo empilhamento emocional, porque o CD começou a se ressentir porque ele não teve essa experiência, né? Mas aí já era uma questão pessoal dele e não mais minha, né? Eu acho que aí houve uma diferenciação espiritual muito grande entre nós. Você voltou de lá não só com essas novas experiências, mas você voltou de lá com uma outra mentalidade, porque a primeira vez que a gente vai, isso acontece em todas as vezes que a gente viaja para outros países, a gente volta dela diferente, né? A gente conhece outra cultura, a gente vê que as coisas podem ser diferentes. E como você foi logo na primeira vez que você foi, você já fica lá mais de um ano, né? Você voltou de lá muito diferente. Então parecia assim que você tinha subido vários degraus de uma escada e eu ainda estava lá naquele degrau lá, no meu degrau de sempre, né? Então nós precisamos fazer fortes reajustes no nosso relacionamento, né? A gente se amava, nós nos amávamos demais, queríamos sempre a continuidade, mas estava havendo a continuidade do nosso relacionamento, mas estava havendo não um afastamento físico, estava havendo não, e nem emocional, estava havendo um distanciamento espiritual. De experiência de vida, né? Experiência de vida, Aí eu comecei a pensar, pô, eu preciso fazer alguma coisa para ir até onde ela está, né? Porque trazer você de volta lá para baixo onde eu estava, isso estava fora de cogitação, isso eu não podia aceitar, isso eu não podia fazer. Porque depois de ter feito todo aquele ano e pouco lá de estarmos separados, né? Não foi fácil aquele período, aqueles meses lá. Isso aí não pode ser desperdiçado, isso aí não pode ser jogado fora. Não podemos voltar atrás. Mas para você foi difícil encontrar o caminho, né? Foi difícil, mas não impossível. Não é né? impossível, tanto que aconteceu, né? Sim, aconteceu. Meio aos trancos e barrancos de vez em quando, né?
É, eu percebi assim como, não sei que palavras que eu encontro, é porque isso aí é mais a nível espiritual para você falar, né? Psicologicamente, eu estava, vamos dizer assim, abalado psicologicamente, né? Porque eu não esperava esse impacto tão forte. Se bem que eu já tinha passado por impactos sociais, né? Impactos sociais em minha vida quando a gente se mudou do Paraná, nós fomos morar no Rio Grande do Sul quando eu tinha 15 anos de idade, É, né? também foi uma sociedade diferente, né? Isso foi, apesar de ser uma distância não muito grande, mas culturalmente falando, os hábitos, os costumes de uma região do Brasil para outra região, isso muda muito, né? As expressões, as palavras, o nome das coisas, a forma de se relacionar, o que é engraçado num lugar não é no outro, e o que aqui era engraçado lá no outro não é. Sabe, há essa mudança cultural. Assim como foi quando nós fomos pro norte do Paraná, né, para Rolândia. É, Nossa, assim, exatamente. parecia outro país, outra cultura, outro mundo, né? É, para mim, como- eu já conheci um pouco os, os, as, essas diferenças culturais de um estado para o outro. Não foi tão difícil assim esperar que você viesse diferente da Alemanha, né? Uhum. Que você veio muito diferente de lá. Então as coisas que você me falava de como que eram lá, como que são agora aqui, isso para mim não me era estranho, não foi difícil eu absorver isso aí. Uhum. O mais difícil foi eu me acostumar Com a diferença que estava em mim, né? de que estava em você. Você voltou diferente e voltou diferente de um modo melhor, né? Com pensamentos mais evoluídos, ideias melhores. Principalmente na cozinha, né? Nos hábitos alimentares que você veio de lá trazendo, né? Com a inclusão de muitos e muitos temperos a mais na nossa vida. E na nossa, Isso é só como exemplo, né? aham, mas também na nossa intimidade, né? Na nossa intimidade também, é muita coisa veio diferente de lá, né? E eu sempre desejei em você que você tivesse crescimento intelectual e espiritual. Para mim, naquela época a gente não falava muito sobre espiritualidade, Não. mas era isso que eu almejava para você, para nós dois. Sim, eu também almejava Sempre, isso. sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre passando. Eu sabia que tinha que passar pelo fogo. Todo crescimento tem que se passar pelo fogo. Mas enfrentar o fogo é difícil, né? Sim, enfrentar o fogo é difícil. Até mesmo a carne, né, que já é uma coisa morta, quando você bota no fogo, ela chia, né? Uhum. Assim também, nós chiamos toda vez que temos que passar por alguma evolução. É natural isso? É assim. Bom, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, acho que deu pra... Eu também entendi bem o que isso quer dizer. Uhum. Mas eu sei que isso gera motivos de julgamento para a grande maioria das pessoas, onde já se viu isso, né? Falta de respeito e não sei o quê. Ah, sim, nós somos condenados. Eu em especial, né? Foi a vilã, né, da história. Pouca gente sabe disso. Mas eu sabia que por detrás de tudo isso que aconteceu naquele ano, naquele lá, e sempre quando alguém me falava, ou me criticava, ou dizia que você não iria voltar, que eu estava sendo feito Bobo. de bobo, chegaram a usar essa expressão, né? Uhum. Eu falava assim, bom, gente, nós temos um objetivo, é crescimento, evolução. Se vamos continuar junto, ótimo. Se não, também é ótimo, está valendo a pena. Tudo traz crescimento, tudo é para evolução, evoluir. Não podemos ficar morando, ainda mais nós dois, né? Tanto você quanto eu, ficamos morando lá no interior, na roça. Isso não fazia parte do nosso espírito. Não, porque a gente veio aqui e tanto que você também mudou tantas vezes de lugares com seus pais, não por escolha própria, né? Mas mudou. Então, de certa forma, também a gente foi, digamos assim, talhado para buscar esse crescimento, né? Nasceu nessa família, nesse sistema familiar, porque era isso que você precisava, né? É isso que precisava passar. E a questão de os aprendizados para se tirar disso na nossa escola com o nosso professor e o nosso, até que falamos no vídeo de apresentação do nosso canal, né, que o título do livro de Bert Hellinger, né,
claro, nós aprendemos isso veio até nós através do nosso professor, né, na escola, que lá que as clarezas daquilo que aconteceu na nossa vida, né, começaram a ficar, foi jogado luz sobre isso. Até então a gente não tinha clareza sobre tudo isso, ia vivendo, mas não tinha clareza. Então, esse livro do Bert Hellinger, Amor à Segunda Vista, nós até citamos algumas passagens dele na nossa vida de apresentação. O amor à segunda vista que o professor fala e que o Bert Hellinger fala está relacionado com isso, com a se voltar quando algo está chegando ao fim, né, num casamento, num relacionamento de casal. A gente não precisa se separar, mas a gente tem que estar aberto para novas experiências. E às vezes, nessas novas experiências, faz parte se apaixonar ou pelo menos se relacionar com outras pessoas como, no caso, eu com outros homens e o meu marido com outras mulheres. E ali a gente vai saber se esse relacionamento que nós temos é profundo e nós queremos continuar com ele e ele vai nos levar à frente, ou se é uma coisa superficial. E aí, nesses contatos, a gente percebe, daí a gente fica claro, não, eu quero continuar com o marido ou a esposa que eu tenho, eu não quero um novo relacionamento. Mas aquele relacionamento que foi introduzido ali gera acréscimo, porque a pessoa que entra na nossa vida também traz alguma coisa que faz a gente pelo menos descobrir quem a gente é e o que a gente quer de fato, né? E o que a gente sente pelo nosso parceiro de vida que nós já temos, né? Então, se tiver essa abertura e a bênção um do outro para isso, não tem motivos para recriminações. Acontece que nas nossas religiões, de modo em geral, se cria um padrão humano do certo e do errado. E aí impossibilita o crescimento real do ser humano. E nós viemos aqui para crescer e não para seguir padrões de certo e errado. Porque o padrão de certo e errado é igual uma caixinha. E ninguém se expande, se descobre, sabe quem é, se fica dentro de uma caixinha, né? Esses padrões de que o certo e o errado, isso só gera sofrimento. Sim, é para lá que as pessoas vão, para o sofrimento. É uma das primeiras coisas que devemos quebrar à medida que entramos na idade adulta, são essas caixinhas. E a gente tem que quebrar elas de dentro para fora, né? No caso, abrir, romper essa tampa, levantar ela. Tem até uma história que se conta, né? Que diz que foi feita uma experiência, não sei se é de fato uma experiência ou não, onde botaram pulgas dentro de um vidro, né? E elas pulavam, e no início elas pulavam tão alto que elas conseguiam sair do vidro. E daí a pessoa que estava fazendo a experiência colocou uma tampa nesse vidro, né? Para que as pulgas, quando elas pulassem, batessem na tampa, né? Daí elas não saíam mais. E com o tempo, ele tirou a tampa, essa pessoa que estava fazendo a experiência tirou a tampa e as pulgas pulavam só um pouquinho até perto da boca do vidro. Mesmo a tampa não estando mais ali, elas não saíam mais de dentro do vidro. Bom dia. Quando elas se batiam, no início elas batiam lá, isso doía, né? Então elas não queriam voltar para lá, então elas pulavam um pouquinho mais baixo. E depois se condicionaram a não mais pular tão alto, mesmo não tendo a tampa, não saíam mais ali. E é isso que nós vivemos, esse tipo de condicionamento, né? Também é sobre o sapo, né, que é colocado na água quente, né? Sim. Ele vai estufando até explodir. Ele morre ali dentro, mas ele não sai dentro daquela água quente, né? Então, e assim nós somos. Isso gera sofrimento, imagina. Né? Você fica ali, né, sempre o sapo na água quente e as pulgas dentro daquele tubo, né? Só até ali. E não conseguem mais sair dali, né, para nenhum lado. Isso são as caixinhas que são criadas com a questão do certo e errado, né? Não, mas isso não é contra as leis de Deus. Não é contra as leis de Deus. Deus nos colocou aqui para crescer, para nos relacionarmos e aprender sobre nós mesmos e sobre os outros e contribuir com a vida dos outros quando nós somos adultos. Nós só não fazemos isso quando somos crianças. Até por isso que nós temos os nossos pais que cuidam de nós, nos dão o provento, o sustento, e a função deles é nos empurrar para a vida, né?
Então, se nós somos gerados, eles são o canal de Deus, o portal de Deus, como diz o professor, né, para a nossa existência aqui. E aí eles também são os responsáveis por nós. Isso é uma instituição divina, porque nós precisamos de alguém que cuide de nós quando somos bebês e crianças, porque nós não temos experiência de vida nem discernimento para podermos viver por conta própria, né? Para prover a nossa vida. E nós vivemos bem mais tempo do que qualquer outro animal, né? Para chegar a uma idade em que nós mesmos temos em condições de fazer isso por nós, né? Então, por causa disso, criou-se caixinhas e com verdades absolutas de certo e errado. Não é assim. E cada ser humano que nasce, ele é diferente. Perante Deus somos todos iguais, mas perante uns aos outros nós não somos iguais. Nós temos as nossas diferenças, nós temos níveis de consciência diferentes e na medida que nós vamos vivendo e experimentando a vida, os níveis de consciência vão se modificando também. E essa consciência não existe na nossa sociedade humana. Então se cria essas caixinhas de certo e errado e se padroniza tudo para todos e o sofrimento é gerado para aqueles que têm dificuldade de ficar dentro daquelas caixinhas porque elas são muito pequenas, né? Precisam de um espaço maior, né? Sim. Para se mexer, para poder crescer, para poder aprender. E esse espaço maior envolve a experiência. E por isso que para mim Deus é uma experiência. E porque Deus está em tudo, na natureza, toda a natureza ao nosso redor, Deus está presente. E as pessoas, por causa das caixinhas, não percebem isso. É como se Deus estivesse em algum lugar, no céu, na estratosfera, não sei aonde, né? O céu é lá, num paraíso, não sei aonde, né? Eu sei lá, eu acho que nós podemos construir o paraíso aqui se nós seguirmos aquilo que viemos fazer, experimentar a vida, né? Sem causar prejuízo e dor ao nosso semelhante. E o próprio nosso mestre Cristo Jesus, né? Jesus Cristo, quando esteve aqui, falou isso. Ame a ti mesmo, ame a teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento da lei, né, divina. E como eu posso amar meu próximo, o meu semelhante, o outro, se eu não sei nem amar a mim mesmo, não sei nem quem eu sou, né? E eu só posso saber quem eu sou por meio da experiência. Não tem como saber isso de outro jeito. Não existe uma verdade que alguém me diz, você é assim e você é assado. Não existe isso. Só a experiência faz a gente compreender ou conseguir acessar quem nós somos. E nós vamos passar a vida inteira, do início até o final dela, aprendendo. E quem pensa que aprendeu tudo e agora eu já estou velho, já sei o suficiente. Não sei, essa pessoa está desistindo da vida antes da morte ter batido na sua porta. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E olhar com outros olhos, novos olhos. Então não é difícil você ir adiante, você se desenvolver, você ter coragem e ânimo, vontade, sem medo de ir em frente. Quando você olha para a vida e encara ela, olha para ela como uma experiência. Ela é uma experiência. E se eu estou disposto para olhar para a vida e viver ela como uma experiência, eu não vou me deixar mover por medos infundados, né? Ou por verdades absolutas inventadas aqui que nos limitam, né? Que impedem o nosso crescimento e o nosso aprendizado. E essas caixinhas, nós chamamos de caixinhas, nós também chamamos de vez em quando de o que é certo e o que é errado. Essas coisas, além de trazerem sofrimento para as pessoas, porque nós precisamos um dia quebrar essas caixas de dentro para fora. Quando temos um professor que nos ajude a quebrar elas de fora para dentro. Então, essas caixinhas do certo e do errado é que geram o sofrimento. A gente precisa, eu preciso viver desse jeito, precisa ser assim. Só que de repente, eu estou vendo que as coisas não são assim. Me disseram que tinha que ser azul, mas não é azul, é roxo, é preto, é amarelo. Mas disseram que tinha que ser azul, então eu sofre por causa disso. E esse sofrimento, o sofrimento então, é causado por coisas que se acreditam como se deve ser
como se deve ser. Quando não é assim, né? E o sofrimento, o nosso professor tem uma imagem, uma fórmula didática bem interessante para mostrar isso. Nós criamos imagens sobre as coisas, né? Sobre nós, até sobre nós mesmos. Nós criamos imagens e com o tempo nós ficamos pensando não mais em nós, não mais na outra pessoa, não mais no nosso parceiro de vida, na nossa parceira de vida, né? E, e sim naquela imagem que a gente criou lá no início, que a gente achava que queria que aquele parceiro fosse, né? E pronto. E aí, pronto. Quando eu faço isso, o que eu faço daí? A partir daí, eu não olho mais pro meu parceiro, pra minha parceira, né? Eu olho para essa imagem que está dentro do meu pensamento, da minha imaginação. E acho que estou me relacionando com o meu parceiro de vida, com a minha parceira de vida. E não estou. Estou me relacionando com aquela imagem. E quando me relaciono com aquela imagem, eu deixo de me relacionar de fato com a pessoa que está na minha frente. E isso me leva para um caminho. Isso gera, quando a pessoa reage de um modo que eu não gostaria, ou que não corresponde à imagem que eu tenho dela dentro da minha cabeça, né? Esse sofrimento começa a acontecer porque eu tenho uma paixão por aquela imagem, mas a pessoa que está ali comigo está se comportando de modo diferente do que aquela imagem representa para mim. E isso gera em mim sentimentos, emoções, né? E esses sentimentos e emoções, como diz nosso professor, gera uma espécie de cola, né? E essa cola, né, vai criar o tal do sofrimento. E o sofrimento, na verdade, não é real. Ele é criado por mim, por causa da imagem que eu criei, que eu gostaria que o outro fosse, que eu imaginei que o outro seria. E é com nessa imagem que eu sempre penso quando estou olhando diante da outra pessoa, do meu parceiro, da minha parceira, do meu marido, da minha esposa, né? Mas ele ou ela não estão se comportando de acordo com essa imagem. E eu acho que é a questão de que é ele que está errado, ou ela que está errada, e eu não percebo que isso está na minha cabeça. Eu criei uma fantasia sobre o outro, né? Sobre a outra pessoa. E é com essa fantasia que eu estou tentando me relacionar, só que a pessoa que está aí comigo não se relaciona comigo conforme a minha fantasia. Se nós podemos nos dar conta, ter consciência que nós estamos nos relacionando com uma fantasia, e derrubar essa fantasia e olhar de novo para a pessoa, que é aquilo que a gente faz daí, volta para o início, né, quando a gente se conheceu, né, e se lembra da pessoa. Aí nós não conhecíamos a pessoa. Ela não sabíamos nada sobre ela. E aí nós nos apaixonamos por essa pessoa, porque tinha tantas coisas bacanas nela. Então, se nós voltamos para o início, né, como aprendemos também, aí a gente acorda, os olhos abrem e diz, poxa, nossa, mas a pessoa ela é bacana, né? Ela tem algo para me oferecer. E eu tenho algo para oferecer para a pessoa, e não para as imagens, ou para aquela imagem que eu criei da pessoa, né? Esses são os entraves de um relacionamento de casal, porque a gente faz esse tipo de coisa, né? E se esquece da pessoa e fica se ligando àquela imagem que eu criei dentro de mim sobre aquilo que eu esperava, as minhas expectativas em relação a essa pessoa, né? E isso não é uma coisa que vai nos unir, que vai nos dar alegria, que vai fazer a gente crescer como pessoa e como casal, né? Pelo contrário, nós vamos começar a discutir, nos desentender cada vez mais e, como nós falamos antes, né, gerar mais empilhamento emocional e cada vez mais dor a partir de um sofrimento inventado, advindo daquela coisa do relacionamento com a imagem e não com a pessoa. Então eu não posso esperar algo, eu não posso criar dentro da minha cabeça, da minha mente, do meu, sei lá, da minha expectativa, uma imagem que eu imagino, né, que essa pessoa vai corresponder. Ela não tem como corresponder a isso. Uma vez eu li um livro que, na verdade, é um registro de uma palestra que um psicólogo, ele era doutorado, era PhD em psicologia transpessoal,
e ele também era teólogo. Ele chama Jean-Yves Leloup. Ele fez uma palestra, certa vez, numa universidade brasileira, há muitos anos, mais de 30 anos. E, claro, foi gravada essa palestra e depois alguém registrou, fez uma transcrição dessa palestra e foi feito um livro disso. Esse livro chama Caminhos da Realização e o subtítulo é Dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser. Faz muitos anos que eu li esse livro. Nessa palestra, esse psicólogo disse várias coisas. Ele usou personagens bíblicos como arquétipos da humanidade. Ele pegou alguns e um deles foi Judas. E ele mostrou, através do comportamento de Judas, um arquétipo impregnado na vida humana, que é a expectativa. Porque quando vinha o anúncio que viria um Messias para libertar o povo dos romanos e de toda aquela opressão, tudo que havia naquela época, né? As pessoas começaram a criar uma imagem desse Messias. Sim. Elas entendiam que ele viria Esse Messias seria um Messias guerreiro. guerreiro, lutador, batalhador, porque era isso que se conhecia na época. Quem salva, quem liberta alguém, é alguém que é um guerreiro, né? Então, e Judas fazia parte de um povo que era bastante guerreiro, inclusive, e ele então criou uma expectativa forte sobre esse guerreiro que viria para salvar o povo dele. Quando esse Messias se tornou adulto e começou a fazer suas pregações e seu trabalho, Começou a falar de paz. começou a falar de paz, de amor, de entendimento, de relacionamento, Não falava de guerras. não, e não tinha nem comportamentos e vestimentas de guerreiro, né? Judas se sentiu profundamente traído. Mas por o que ele se sentiu traído? Pela imagem que ele criou desse Messias. Ele, não foi o Messias que o traiu, foi a imagem dele que o traiu, né? Então, o psicólogo esse fala nessa palestra dele que quando nós depositamos uma expectativa sobre uma outra pessoa, do que ela vai fazer, do que ela tem que ser, essa expectativa ela é simplesmente destrutiva, porque a outra pessoa não tem como saber e ter conhecimento da minha expectativa. Quando eu crio essa expectativa e deposito sobre uma outra pessoa, sem que eu converse com essa outra pessoa e explique para ela o que eu espero dela, se é que isso é possível, né, criar algo e depositar sobre alguém, como é que essa pessoa vai corresponder, vai me ajudar, vai me entender? Ela não tem nem sequer conhecimento da minha expectativa. E nós podemos trazer isso para o relacionamento de casal, porque isso acontece o tempo todo. Nós colocamos expectativas sobre o nosso parceiro, sobre a nossa parceira de vida, e nem sequer nos damos o trabalho de conversar com essa pessoa e falar para ela o que imagina, o que espera, qual é a sua visão de relacionamento, de vida em relação a isso, em relação àquilo, e quer que o outro corresponda. Como isso é possível? Nós recebemos o dom de Deus, esse dom nós recebemos para ler pensamentos dos outros, ler quem o outro é. Mas nós podemos perceber, se nós prestarmos atenção e estivermos assim bem presentes, olharmos para o outro e não pelas imagens que nós criamos do outro, né? Nós podemos perceber bastante do outro e realmente então viver com o outro e para o outro, né? Sem essas expectativas. E olha só, na criação do ser humano também não é entendido o grande dom que nós recebemos, que não foi dado para os outros seres vivos, que é justamente o da comunicação, e que é o problema da humanidade de um modo em geral. Por que será que surgem guerras? Por causa dessa questão da expectativa e da falta de comunicação. Eu fico imaginando coisas sobre outros e
Então eu não sei o que os outros estão pensando, mas eu imagino que eles queiram fazer determinada coisa e eu começo a adotar ações em relação àquelas pessoas, né? Um país contra o outro, sem saber das intenções reais ou do que o outro tem em mente, né? E é o que nós fazemos o tempo todo na nossa vida, de maneira inconsciente. Então, o que nós temos que fazer, nos tornar cada vez mais conscientes, né? Da existência e da presença do outro do nosso lado, na nossa frente, na nossa vida, né? E olhar para o outro como uma pessoa que ele é, o que ela é, né? Exatamente. E não embasado e movido por as expectativas que eu criei em relação a essa outra pessoa. E isso é extremamente fundamental no relacionamento de casal para que dê certo. E a gente pode, a qualquer momento durante a nossa vida, nós podemos fazer isso. Não tem por que não fazer isso. Mas agora eu já estou muito velho, né? Outra caixinha, né? Outra caixinha. O corpo está velho. Outra imagem, outra fantasia. Né? Sim, o corpo está velho. Dentro de nós somos sempre jovens. Dentro de nós, aquele espírito, isso não morre, isso não envelhece, isso não tem idade. O nosso corpo que tem idade, porque o nosso corpo, até nos ensinamentos bíblicos, né, está escrito que somos o templo do Espírito de Deus, né? Então, o que é o templo do Espírito de Deus? Ali também tem uma distorção bem grande, né? Sobre isso, e se tornou santo e fantasioso. Não é isso que se pensa que é, né? É o que é. Nós temos um corpo que envolve, que carrega a essência divina. Não parece ser tão complicado assim, mas complica-se por causa das crenças que se colocam em torno disso, em cima disso, como verdades. E se impõe isso como coisa absoluta e não tem outra coisa que pode ser pensada disso. Por que as pessoas não estão infelizes? Por que elas sofrem tanto? Porque vivem em caixinhas de crenças. E quando conseguem sair, abrir a caixinha, tirar a tampa do vidro, né, e pular para fora, igual aquelas pulgas, né? Nossa! Tem tantas histórias, tem inclusive o mito da caverna de Platão, né? Também fala sobre isso, né? Como é que é mesmo esse mito? Eu não me lembro bem de cor dele, mas eles viviam dentro de uma caverna, né? Eu teria que realmente ver de novo essa história. E eles só viam... Nunca tinham saído da Nunca caverna? tinham saído dali. E tinha fogo e as pessoas que passavam ali projetavam sombras nas paredes internas da caverna, né, vindo da claridade do fogo, né? Então era tudo disforme, né? Não sei se eram prisioneiros ou o que tinha ali, né? E um dia um deles conseguiu sair da caverna, resumindo né? Sim. Bom dia. E ficou encantado, deslumbrado com o que ele viu, a questão da experiência, né? Nossa, eu quero trazer isso para os meus colegas lá dentro. Eles precisam ver isso. Eles precisam saber que o mundo não se resume só nisso que nós vivemos lá dentro, né? Como é o mundo real lá fora, como tem muito mais coisas para ver, né? O que aconteceu quando ele voltou para a caverna, o cara é louco, né? Nossa, ele foi discriminado e rejeitado, porque imagina que loucura é essa, né? O mundo não é assim. O mundo é isso aqui que nós estamos vendo aqui, né? É aquela caixinha, né? O que nós vemos é isso aí. Você vem agora e diz que é diferente? Não, isso não existe, isso você tá louco, né? E é isso, sair da caixinha é ser louco. Sempre. Sair da caixinha é ser louco. Sair da caixinha é ser apedrejado. Sim. É ouvir absurdos, é ser condenado, né? Sim. Até Cristo veio aqui nos mostrar isso. Nós temos que sair da caixinha. E as pessoas idolatram ele como um santo, mas não seguem os ensinamentos dele, ou seja, outra imagem. Idolatram a imagem que foi O criada principal dele. ensinamento de que Jesus deixou foi de que nós devemos pensar fora da caixinha. Sim, Pensar fora da caixa. Agora se fala muito disso, né? Mas sim. isso ainda é uma coisa tão ampla que não se conversou, não se discutiu tudo o que isso significa pensar fora da caixa. É tudo, pensar fora da caixa é tudo. É tudo. É transformação, é crescimento,
evolução. E nós sabemos, mesmo as religiões, com tudo que trazem de caixinhas, também falam que o espírito não morre. Quem morre é o corpo. Então, é só pensar um pouquinho. Se o espírito não morre, então a minha vida não se resume a esse corpo. Exatamente. A minha vida se resume ao espírito que Deus colocou em mim. E aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, né? O meu comportamento não é aquilo que eu sou. O meu comportamento tem a ver com a experiência que eu estou vivenciando. E essa experiência pode me levar avante, mas também pode retroceder, né? Se eu ficar dentro da caverna, dentro da caixinha, dentro do vidro, né? E não sair dali. E o meu comportamento não diz respeito ao outro, diz respeito a mim, porque eu vou responder por isso. Tudo aquilo que eu fizer, eu sou responsável por isso, eu vou responder por isso. A outra pessoa não tem que se ofender com isso, ela pode só olhar e dizer assim, bom, a escolha é sua, né? Se você quer, tá disposto a se relacionar, ou disposta a se relacionar com isso que você está fazendo ali, então, que assim seja, né? Sabe, esse negócio de responder por isso, sabe? Quando fala assim, você vai pagar por isso, você vai responder por isso. Eu entendo assim, que responder por isso significa que eu estou num momento de vida em que eu preciso evoluir. Sim. Eu preciso evoluir, eu preciso avançar. Mas eu não quero, não aceito avançar. Mas o meu espírito fala, não, eu quero evoluir, eu quero avançar. Eu, como na minha psicologia, eu me recuso a fazer isso. E isso vai gerar sofrimento a mim. Então, o responder por isso é uma coisa quase que instantânea. Sim. Se eu tenho um leque de possibilidades e eu não escolho nenhuma para sair daquele lugar onde eu estou, digamos assim, parada dentro de um poço de lama, né? E toda enlameada já. E aquilo está me causando muito desconforto, né? Então, quais são as consequências disso se eu não sair dali? O desconforto vai aumentar. Sim. O mal-estar vai aumentar. Mas eu tenho um leque de possibilidade. Eu tenho 2, 3 caminhos que me levam a sair daquele poço de lama. Mas eu vou ter que fazer um esforço, porque eu vou ter que subir uma parede, um barranco, sei lá, alguma coisa que de repente exige de mim um esforço e coragem, né? E aí eu não consigo tomar essa decisão de me encher de coragem e fazer essa escolha e esse esforço. Então, se eu não fizer esse esforço, o responder pelas consequências da minha escolha é justamente me sentir cada vez mais desconfortável, triste, enlameada, né? E isso é o que significa pagar por isso. Exatamente, esse é o que significa pagar por isso. Arcar com as consequências disso. Vai pagar pelos seus pecados. Você vai pagar pelos seus pecados. Todos nós pagamos pelos nossos pecados. É isso aí. E pecados aqui é um erro do alvo. Pecar vem de mancar, de pisar em falso. Não aceitar o que tem que ser, o que tá vindo, né? Sim, não se abrir para aquilo que está vindo. Não tomar a decisão, não ter medo de ter coragem. Eu não quero sair de dentro dessa caixinha aqui. Eu conheço ela, eu sei como é que é aqui. Eu me sentiria melhor se eu saísse, né? Sim. Mas eu não quero sair porque aquilo ali eu conheço. O outro é novo, é desconhecido, me dá medo. Mas é tão fácil, né, cara? E por isso a coragem, eu preciso enfrentar esse medo, né? Eu acho que se a gente puder olhar com mais carinho para nós mesmos, com mais carinho e amor para o nosso parceiro, para nossa parceira, como pessoa e não como uma imagem e uma expectativa que eu criei sobre essa pessoa, né? Nossa vida modifica completamente e a gente, nossa, só esse pensamento. Aí você diz, nossa, mas credo, é mesmo, é isso. Por que eu não consigo não olhar para ele ou para ela antes como a pessoa que ela é? E se eu consigo fazer isso, aquele sofrimento, aquela dor, aquela coiseira toda que eu criei na minha cabeça, some. Eu vejo assim, ó, quando você pensa com carinho
Ver seu parceiro, sua parceira, pensa com amor, você pensa, você aceita, você concorda, você traz para o seu coração o que está acontecendo de forma tranquila. Isso traz principalmente, a primeira coisa que isso traz é clareza. Clareza do que está acontecendo, clareza de pensamento, clareza de emoções. E isso, a segunda coisa que acontece depois disso é a evolução. Sempre que acontece alguma coisa, calma, vamos ver o que está acontecendo. Vem a clareza. Vindo a clareza, vem o crescimento. É automático. Sim, sim, automático. sim. Mas você tem que estar aberto e disponível a isso. Sim. Porque, Para estar aberto e disponível para isso, basta olhar com carinho para o que está acontecendo. sim. Então, por exemplo, uma das coisas é o erro humano. Todos nós, não existe nenhum ser humano que não comete erros. E quando o ser humano comete erros, quando ele quer acertar, quando ele quer fazer algo que dê certo, aí ele vai começar a fazer, aí começa a experiência, né? Às vezes não dá certo na primeira vez, né? Precisa tentar duas, três, quatro, 5 vezes, né? Até que consegue fazer dar certo. É motivo de sofrimento aquele erro cometido? É motivo de vergonha? Mas nós aprendemos que errar é feio. Mas na verdade errar é aprender. Errar é aprender. A errar, na verdade, é um degrau de impulso para fazer mais e melhor. Exatamente. Porque se eu fiz aquilo ali e não deu certo, agora eu tenho um parâmetro para avaliação e dizer assim, bom, isso aí eu já sei que não dá certo, né? Olha só, um exemplo disso. Thomas Alva Edison, né, que criou a lâmpada, é o que nós conhecemos, né, na história. As pessoas riam dele e diziam, para com isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Imagina controlar o fogo, controlar a eletricidade. E daí ele disse assim, é só mais uma experiência que eu já sei que não funciona. Mas eu vou continuar fazendo, né? Porque eu vou encontrar a solução para isso. Eu aprendi que desse jeito não funciona. Ainda não é desse jeito. Eu vou ter que continuar experimentando, tentando. E ele chegou lá, né? Então, para nós é a mesma coisa. Nós devíamos usar esses exemplos da história, da vida humana, de tantas pessoas que descobriram, inventaram o carro. Como é que o carro surgiu? A motocicleta, a Honda. A história é muito bonita. É um homem que lá para as tantas tinha que ir para o serviço sempre de bicicleta, era um cara pobre, né? Era um japonês. E ele precisava, ele queria acelerar o processo de chegar ao local do trabalho dele, né? Um dia ele começou a pensar, será que não tem um jeito de fazer essa bicicleta andar mais rápido, né? E começou as experiências dele de botar um motor na bicicleta e fazer ela andar mais rápido. Os outros também riam dele, das bobagens dele, coisa e tal. E olha só, surgiu a Honda e o cara ficou rico. O Henry Ford, que inventou o automóvel, né? Ele inventou o automóvel porque a namorada dele não gostava dos cheiros dos cavalos puxando a charrete, né? Então ele queria inventar algo que pudesse sair com a namorada sem aquele cheiro. Ela reclamava que os cavalos ali na frente, suados, sei lá, exalavam um cheiro desagradável e ela não gostava. Daí ele pensou, então eu vou tirar os cavalos aí da frente. Tá, e como é que eu faço isso, Como é né? que eu faço Aí ele isso? começou, né? Olha onde nós estamos hoje. Então o carro foi inventado por causa da mulher, né? De certa forma, sim, né? E por causa da experiência, né? Tudo foi experiência. A experiência dela não era agradável e ela comunicou para ele, mas ele queria ficar com ela, né? Então como é que ele faz para tirar? E com experimentos que ele foi fazendo, ele encontrou uma forma, né? Então, a vida é experiência, nada se constrói sem experiência e nada não se avança quando se faz sempre a mesma coisa e quando se segue padrão de certo e errado. É simples assim. Então, era isso para hoje. Para hoje era isso aí. As experiências são importantes e elas nos tiram da caixinha. E Deus também é uma experiência e Ele nos deu essa oportunidade. Tchau, tudo de bom para vocês. Até uma próxima.